Boa noite a todos. É com uma gigantesca alegria que eu gostaria aqui de receber e apresentar para vocês a professora Heloísa Starling e o professor Vandermelo Miranda. A Heloísa é professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. E vou aqui apresentá-la brevemente. Tem uma trajetória intelectual muito especial, muito singular. Ela conjuga a pesquisa histórica, mas inserindo num quadro teórico da ciência política, o que a coloca num lugar assim bastante distinto, né, no quadro da nossa intelectualidade. E esse quadro político dentro de uma tradição conceitual republicana, né? E a essa montagem, a Heloísa ainda reúne um interesse e uma sensibilidade muito aguda para os objetos da cultura, né? Literatura, canção, cinema. Bom, tudo isso no trabalho da Heloísa não é simplesmente um documento da história, mas é uma espécie de ferramenta, né, por meio do qual a Heloísa consegue tantas vezes contrapô-lo à história, né, contrapor esses objetos à história, trazer assim a história nos seus filigranas, né. Eu sou fã, leitor, admirador do trabalho da Heloísa. Da obra, né, que é muito extensa, eu vou fazer só um breve painel. Tem o primeiro texto, né, Os Senhores das Gerais, que traz um enquadramento novo para o estudo do golpe militar. Logo depois, Lembranças do Brasil, em que, de uma hora para outra, a gente vê os grandes pensadores políticos e conceitos dentro do sertão do Guimarães Rosa, é uma coisa assombrosa. Dali vem Decantando a República, enfim, é uma série longa, né? Recentemente, Brasil, uma biografia, e eu destaco agora, mais recentemente ainda, a Máquina do Golpe, né? Bom, então, por tudo isso, vocês imaginam a alegria que é estar com a Heloísa aqui do lado hoje. Bom, do mesmo jeito, o professor Vander, né, que é professor emérito da Faculdade de Letras, que também tem uma trajetória, que eu diria também igualmente especial, né? Quer dizer, o Vander foi professor visitante em diferentes universidades estrangeiras, foi uma espécie de revolucionário das edições das editoras universitárias no Brasil, né? Ele provocou uma verdadeira virada na concepção do que seria uma editora universitária, fundador do Acervo de Escritores Mineiros. Bom, além disso, enquanto crítico literário, o Vander sempre conseguiu, nas últimas décadas, um equilíbrio incrível. Enquanto no Brasil a gente tinha um quadro que se dividia, de um lado, assim, em leituras esteticistas e, de um outro lado, leituras que eram sociológicas, mas dentro de um quadro muito fechado, o Vander conseguia se equilibrar e reunir, digamos assim, arte política com maestria. Acho que ele tem um lugar assim muito distinto nos últimos anos, né, na história da crítica literária no Brasil. Sua obra também é numerosa. Eu vou destacar aqui o Corpos Escritos, né, que é um estudo comparado entre o Graciliano Ramos e o Silviano Santiago, um trabalho, uma coletânea de artigos que se chama Nações Literárias. Quer dizer, o Vander foi pioneiro e talvez o mais arguto leitor das relações entre nação, nacionalismo e literatura, também nas últimas décadas. Recentemente, uma outra coletânea que eu tenho muita inveja do título, que são Os Olhos de Diadorim. Você tem também? É verdade. E recentemente, o Vander é autor de uma biografia do Graciliano, que está no Prelo. Eu tive o privilégio, não sei se você teve, de ler algumas passagens desse texto. Bom, então, essa é a dupla que a gente tem aqui.
Estou falando demais, a gente veio aqui foi para escutá-los, né? Bom, essa mostra, ela foi pensada desde o início, eu e o Pedro, a partir de diferentes eixos temáticos. A gente tem repetido aqui ao longo desses dias que é uma mostra de 7 faces. E os filmes exibidos hoje, né, esses documentários, trazem então as histórias do Brasil, a história política e social. E eu acho que o nosso gancho então é um pouco pensar o Drummond com relação a essas tramas históricas, né? E a Era Vargas vai ser exatamente o momento da aparição do Drummond, né? Assim, quer dizer, enquanto Vargas está no poder, o Drummond publica 6 livros, assim, né? Poesia, crônica e tal. Bom, então eu queria começar a conversa pegando um pouco isso, né? Essa dimensão política da obra de Drummond. A gente também já tratou aqui um pouco de como que o Drummond é esse grande intérprete da história brasileira, ao mesmo tempo, como que, pensando do ponto de vista social e político, há ali, embutido no trabalho do poeta, uma enorme autorreflexividade, né? Quer dizer, a questão literária da escrita nunca se afastou dessa reflexão política e social. Bom, acho que esse pode ser um ótimo ponto de partida para a gente conversar. Vamos lá? Tudo eu, vocês repararam, né? Eu queria agradecer, porque tudo que eu sei de literatura, eu aprendi com o Wander. Sabe? Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, eu sentava para ouvir as aulas do Wander e depois atormentava o Wander, né? Então, para mim, é uma honra enorme estar ao lado do Wander. Vocês vão reparar que eu estou nervosa, porque estar do lado do Wander, né? Não é uma boa coisa nessa circunstância. E queria agradecer muito o Roberto, porque com o Roberto também nós trabalhamos muito e discutimos muito sobre a questão da história e da literatura o tempo todo. O Roberto é historiador e depois foi trabalhar com a literatura e faz esse cruzamento, que é um cruzamento formidável, porque a história, em geral, a história vai dizer para nós quem ganhou e quem perdeu num determinado momento. Mas aquelas possibilidades que estavam lá e que não se realizaram, quem nos traz, quem ensina isso ao historiador é a literatura, né? Olhar para os possíveis num determinado momento e aí poder entender as outras possibilidades que estão formando o acontecimento. Então, para mim, é realmente um privilégio, eu queria agradecer muito. Eu fiquei pensando muito nisso, de pensar, depois eu acho que a gente pode falar assim do Drummond historiador, né? Porque o Drummond, certamente, eu acho que isso dá um assunto. Mas, do ponto de vista... E ele, como historiador, eu fiz até uma anotação aqui de um poema dele, mas reparem que ele, como historiador, ele tem 2 características. Vê se eu estou falando bobagem, Wander. Uma, que a poesia do Drummond ela é narrativa, né? Ela tem uma narrativa ambígua, né? Como se o Drummond quisesse buscar alguma coisa no passado, reter alguma coisa no passado, buscar o retorno das possibilidades perdidas, né? E aí você vai ver a crítica política se formar, né? O pensamento político do Drummond se formar de uma forma muito contundente. Quer dizer, depois você podia me explicar o que ele está fazendo no Estado Novo. Por quê? E como que ele usa, inclusive, da ironia para fazer a discussão política, sabe? Para fazer a crítica política. A ironia ela tem essa coisa de trazer para nós, né, o susto, né? Ela mostra para nós algo que a gente ainda não tinha visto. E, quando o Drummond pensa a política, ele é mestre de reunir uma estrutura narrativa, ele está contando uma história, ele introduz a ironia, e aí ele dá o pulo do gato. Então, olha, por exemplo, num poema dele que chama Encontro, em que ele está fazendo a crítica, né, do sonho da modernidade mineira, quando ele diz assim:
esse sonho da modernidade mineira ele foi engolido por uma oligarquia, né? Pela oligarquia. E essa oligarquia é uma oligarquia estadual, é uma oligarquia centralizadora, autoritária, arcaica, que vai desfigurar o sonho da modernidade e vai atrelar as invenções modernas, a tecnologia, ao seu interesse, vai atrelar o processo de democratização, a democracia e as instituições políticas e a própria república. E aí, como é que o Drummond faz essa coisa? No trecho de um poema dele que chama Encontro, em que ele diz o seguinte, eu estou citando o Drummond: vi, claramente visto, com esses olhos, que a terra há de comer, se os não cremarem, o carro de boi subir insofismável essa soberba rua da Bahia, sofridamente puxados por 7 juntas de boi. Aí continua. Vi claramente visto. Só um minuto. É muito. Eu acho que. Vi claramente visto o cupê. Como é que é? Vi claramente visto o cupê de João Luiz Alves, secretário de Estado de Bernardes, descer essa rua soberba da Bahia, cruzar o carro de bois, no dia claro, e o espírito de Minas, fundindo sabiamente a dupla imagem. Acabou com a oligarquia aí, né? E ele vai fazer uma coisa muito legal também, essa ironia, né, que vai expor o acontecimento histórico, igual ele fez aqui, como é que ele expõe a oligarquia, né, como é que ele expõe o aparelhamento das invenções, da tecnologia. Ele faz uma resenha de um filme, né? A resenha chama O Grande Filme, tá? E parece, em princípio, uma resenha só muito mal-humorada, né? Escrita por ele para fazer a crítica do filme Intolerância, né? Do Griffith, isso. E esse filme ele é exibido em Belo Horizonte em 1921. E aí, nessa resenha de quebra, ele bota um recado dizendo que o preço, um recado furioso, né, dizendo que o preço dos ingressos aumentou e acabaram com a meia entrada para estudantes. Então, ele acrescenta isso, e aí ele faz um negócio incrível, porque, se a gente pensar que a primeira vez que o primeiro artigo que o Drummond escreveu para o jornal, né, foi um artigo sobre um filme, né, que era Diana a Caçadora. Ele escreve isso em 1920. Né? Mas ele detestou a intolerância. E aí ele vai fazer uma coisa sensacional. Ele vai parodiar a ferramenta técnica que o Griffith usa para contar a história, né, que é o movimento da câmara cinematográfica. Ele faz e aí o Drummond parodia isso, fazendo um travelling, que a gente fala, né, com a ironia, no final do poema. E aí ele corta o tema da intolerância, né, entre os acontecimentos e os períodos distintos, e aí ele pede ao leitor assim: olha, gente, presta atenção às evidências daquilo que está acontecendo aqui do seu lado, para você pensar o intolerância. Ele faz esse corte. Ele está indo no filme, aí ele faz o corte da câmera, você vê a câmera andando naquele carrinho, e aí ele diz o seguinte, eu cito Drummond: é grandioso demais para a minúscula visão minha da história. E tudo aquilo se passa num mundo estranho a Minas, e a nossa ordem sacramental, sob a tutela do nosso bom governo, iluminado por Deus. Esmaga-se esse monstro de 1000 patas, sai em fragmentos, respira o ar, puríssimo de todas as montanhas. Intolerância? Aqui no alto, não, desde que se vote com o governo. Olha só o Drummond. Ajudou a pensar? Não é para vocês ficar olhando para mim, não, ô Wander. Se ficar chato, vocês me falam, tá? Vou fazer um comentário. Bem, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer também ao Roberto e ao Pedro essa
essa oportunidade, né? Quem está aqui, eu vou repetir. Uma amiga, uma vez, quando soube que alguém ia fazer uma resenha para ela, falou: Nossa Senhora, que maravilha, que medo. Né? É o meu caso aqui, porque eu estou junto com 2 historiadores. Né? E Heloísa é uma pessoa de referência na área de história, assim como o Roberto é uma pessoa de referência na área de literatura, e não estou dizendo, digo sem nenhum acanhamento, que ele é da geração dele. Se ele não é o melhor, ele é um dos melhores da crítica literária nesse país. Né? Então, eu me vejo, e é um especialista em Drummond, então, eu me vejo, vocês vejam a minha situação. Né? Eu sempre... Heloísa falou da ironia, eu sempre achei que o Drummond, quer dizer, como todos os grandes escritores brasileiros, aprenderam ironia foi com Machado de Assis. Né? Então... Sabe, à vontade. Ele aprendeu ironia com Machado de Assis. Né? Todos os grandes escritores brasileiros aprenderam ironia com Machado de Assis. Né? Usando de um lugar comum, que o diabo está nos detalhes, eu acho que a interferência da história na poesia do Drummond ela se dá pelo detalhe, um detalhe insignificante que, ironicamente, ele transforma num elemento desconstrutor da ordem vigente e da historiografia oficial. E tem 2 poemas dele que eu gostaria de ler para vocês. Eu tenho um texto sobre o Estado Novo e ele, mas não é o caso aqui. Eu queria ler o poema dele. Está aqui o texto, mas... o texto é... Espera aí, que eu estou com óculos de longe, porque eu não estou enxergando nada. Querendo achar aqui o poema, que é... O poema se chama 15 de novembro e está no Boitempo. Né? O poema diz assim: a proclamação da República chegou às 10 horas da noite em telegrama lacônico. Liberais e conservadores não queriam acreditar. Arthur Itabirano saiu para a rua soltando foguete. Doutor Serapião e poucos mais o acompanhavam, de lenço incendiário no pescoço. Veja bem, eu sublinho esse, de lenço incendiário no pescoço. Conservadores e liberais recolheram-se ao seu infortúnio. O pico do Cauê quedou indiferente. Era todo ferro, supunha-se eterno. Não resta mais nenhuma testemunha daquela noite para contar o efeito dos lenços vermelhos ao suposto luar das montanhas de Minas. Não restam sequer as montanhas. Então, vocês estão vendo que, a partir dessa interferência do lenço vermelho, né, depois ele passa para o pico do Cauê, né, quer dizer, a ideia do ferro, da permanência, e a ideia desse desaparecimento. Né? Então, é a partir desse detalhe que ele vai já lançar para o leitor um elemento que é comum, que aparece na poesia dele, que é a crítica à modernização. Né? A modernização desastrada, né? que o Brasil, né, até hoje enfrenta. Né? Tem um belo livro do Zé Miguel Wisnik sobre isso, sobre a questão da mineração. Né? Então, primeiro, esse elemento, né, que o pico do Cauê quedou indiferente. Era todo ferro, supunha-se eterno. Né? Então, a indiferença do pico do Cauê é uma ingenuidade. Né? E ele diz: não restam sequer as montanhas de Minas para contar essa história. Né? Então, a história do Brasil sempre como uma história de destruição, de exclusão. Nós vimos, eu acho esse filme excelente e pavoroso ao mesmo tempo. Né? Você vê a cara das pessoas, é assim, parece que a gente está no inferno. Né? E é o Brasil. Né? Você olha as pessoas,
o corpo das pessoas, a roupa das pessoas, a cara das pessoas, a expressão do rosto das pessoas, a própria expressão do Drummond, a hora que ele aparece, parece um fantasma que está ali presente e que no filme vem nos assombrar, né? Então, acho que esse é um elemento importante para se tentar compreender essa história de golpe contra golpe, que é a história brasileira. E a Heloísa que vai me corrigir se eu estiver falando besteira. E tem um outro poema que vocês conhecem, que tem um verso muito famoso, que se chama Museu da Inconfidência. Já que estamos em Minas, né, já falamos do Pico do Cauê, Itabira, são palavras, Rua da Bahia, são palavras no chão e memória nos altos. As casas ainda restam, os amores, mas não. E restam poucas roupas, sobre pelis de pároco, a vara de um juiz, anjos, púrpuras, ecos. Macia flor de ouvido, sem aroma governas, o tempo ingovernável. Muros pranteiam só. E aí vem o verso famoso, concluindo, toda história é remorso. Então, eu acho que isso, de alguma forma, que já não é ironia, que é uma severa e grave, né, assunção de um eu lírico que vai denunciar, né, essa história. E se chama Museu da Inconfidência. Né? E o último, aí eu vou ler esse último, porque eu não resisto. Acho melhor eu ficar lendo o poema aqui do que falar. Que é o poema Eterno, que está em Fazendeiro do Ar, que é muito interessante esse poema, porque ele volta a retoma, porque ele está sempre retomando essa questão da modernização. Né? Ele tem um poema que ele acorda de manhã, o pico que ele via da janela da casa dele, ele não vê mais, desapareceu. Né? É o que o Luiz Costa Lima chamou de princípio corrosão na obra dele, né? Como é que essa mineração, que, em princípio, né, é um índice de progresso e de modernização, na verdade, ela é extremamente excludente, extremamente destruidora. E nós estamos vendo isso até hoje. Né? Um poema dele que vai falar isso muito bem também, dessa nossa situação atual, acho, é o Triste Horizonte, né, em que ele vai falar de Belo Horizonte. Né? Que ele quer voltar a Belo Horizonte, mas não volta porque encontra uma outra Belo Horizonte. Mas esse é o poema Eterno. Né? E começa assim: e como ficou chato ser moderno, agora serei eterno. Eterno, eterno, Padre eterno, a vida eterna, o fogo eterno. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. É uma citação de Pascal. O silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora. O que é eterno, Iaiá lindinha? Ingrato, é o amor que te tenho. É mais uma citação, uma colagem de um diálogo que tem num conto de Machado de Assis, que justamente se chama Eterno. Está em Papéis Avulsos. Né? E ele começa a brincar, então, com a palavra eterno. Eternalidade, eternite, eternaltivamente, eternuávamos, eterníssimo. A cada instante se criam novas categorias do eterno. Então, vocês estão vendo que se criam novas categorias do eterno a cada instante. Na verdade, ele não é eterno, né? Um eterno efêmero. E ele usa a palavra eternite. Vocês são muito jovens, não sabem que eternite era uma fábrica de telhas de amianto, né, que se chamava Eternite, que foi uma coisa muito, digamos, nos anos 50, foi muito moderno. Quer dizer, hoje, depois, se viu que ela causava câncer. Mas substituir as antigas, né, e tradicionais telhas de barro pela telha de amianto, que era fabricada por essa Eternite. Né? Então, ele está julgando, o poema dos anos 50, ele está julgando com essa, digamos... Está vendo a ironia? Quer dizer, essa pequena coisinha que ele introduz assim rapidamente no poema, e, a partir daí, ele abre a nossa leitura para uma perspectiva muito ampla. E ele diz: eterna é a flor que se fana, se soube florir, é o menino recém-nascido antes que ele dê nome, e lhe comunique o sentimento do efêmero. É o gesto de enlaçar e beijar na visita do amor às almas.
Eterno é tudo aquilo que vive uma fração de segundo. Veja bem, lembra do lenço vermelho lá? Eterno é o que sobrevive numa fração de segundo. Mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força o resgata. É minha mãe em mim que estou pensando. De tanto que a perdi de não pensá-la. É o que se pensa em nós se estamos loucos. É tudo que passou porque passou. E tudo que não passa, pois não houve. Eternas as palavras, eternos os pensamentos e passageiras as obras. Eterno, mas até quando? Veja bem, eterno até quando? Não teria nenhuma medida temporal, né? Eterno. É esse marulho em nós de um mar profundo. Naufragamos sem praia, e na solidão dos botos afundamos. É tentação a vertigem, e também a pirueta dos ébrios, eternos, eternos, miseravelmente. O relógio no pulso é nosso confidente. Mas eu não quero ser senão eterno, que os séculos apodreçam e não reste mais do que uma essência, ou nem isso, e que eu desapareça, mas fique este chão varrido onde pousou uma sombra, e que não fique o chão, nem fique a sombra, mas que a precisão urgente de ser eterno boie como uma esponja no caos, e entre oceanos de nada gere um ritmo. Quer dizer, então ele vai julgando o tempo todo com a ideia do eterno e do efêmero, né? O efêmero é eterno, eterno é efêmero. Ele vai fazer uma colagem, né, de outras obras, de outros poemas, né? Nisso ele é extremamente moderno, né? Ele vai fazendo, apesar de ele não querer ser moderno, o poema é todo moderno, né? É outra ironia, né? Não quer ser moderno, mas o poema é todo moderno, né? Hipermoderno, né? Com essas colagens, essas citações, esses jogos de palavra, a criação de neologismos, né? Então, isso faz com que a história pessoal do Drummond, né, passe a ser a nossa história, né? Isso é o óbvio, né? Eu posso estar dizendo uma obviedade, mas em que momento que a gente não consegue precisar, o que ele está narrando passa a ser nosso também, né? Por isso, é uma perspectiva histórica que vai incluir o leitor, né? O leitor não está fora desse quadro, né? Que é quando, nos anos 40, ele assume que ele é um poeta público. É a parte engajada da poesia dele, né? Que ele tem um lutador, que ele vai dizer, lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. E é um poema todo metapoema, né? Quer dizer, é um poema que ele está falando do poema, mas é um poema que está falando da luta do poeta naquele momento histórico, né? Porque há uma longa discussão da atuação dele no Estado Novo, né? Se ele colaborou ou não com o Estado Novo. Quer dizer, o Antônio Cândido vai dizer, a partir daquele estudo do Miceli que vocês conhecem, que o Drummond, né, serviu à ditadura do Estado Novo, né? O Antônio Cândido vai dizer, ele não serviu, ele foi funcionário, mas ele não se vendeu, né? E quando o livro sai, ele fica muito preocupado, o livro do Miceli, e responde ao Miceli no jornal. Ele vai dizer, olha, eu fui para ser chefe de gabinete do Gustavo Capanema, que eu era amigo dele desde a infância. Nós nos conhecemos no Colégio Arnaldo. Então, ele me convidou e eu fui ser. E eu não tinha nada direto com o Getúlio, né? E ele vai justificar dessa maneira e dizer, olha, tem muita gente de esquerda, isso ele tem razão, que publicou na revista Cultura Política, que é uma revista varguista, né? Uma revista do Estado Novo. Ele vai dizer, eu nunca publiquei. Na verdade, Graciliano Ramos, que era um escritor de esquerda preso, né, pelo Getúlio, pelo governo getulista, ele publica na Cultura Política. O Drummond nunca publicou. Então, essa posição dele, sempre meio gauche, né, quer dizer, faz com que ele, a meu ver, ele consiga perceber a história, porque ele se desloca. Ele se desloca e tem perspectivas diferentes
desse momento histórico, né? Ele está dentro do governo, mas ele está de fora vendo, porque nos anos 40, no período do Estado Novo, que ele publica os livros mais, digamos, engajados, mais comprometidos dele, né? Que é A Rosa do Povo, Sentimento do Mundo, né? Onde estão os poemas mais engajados, né? Que falam: você aceitas a injusta distribuição de renda, isso, que não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Quer dizer, já era um terrorista, digamos, né, naquela época, né? Já era muito antes dos árabes. Quer dizer, ele vai dizer por que não, né, não consegue, não vai. Está aqui, eu acho. Deixa eu ver se eu acho direitinho. Não, isso aí fala na bomba de Brasília ontem. Só que a gente, né, é uma republiqueta tão vagabunda, né? A gente vê por esse filme, né, que é uma república de banana mesmo, aquelas pessoas com aquelas fardas, com aquelas posturas, né, aquela gente miserável, a construção pobre, é uma pobreza geral, né? E hoje, coitado, o homem-bomba, meu filho falou, até falou comigo, no Brasil é tão avacalhado que até o homem-bomba não consegue explodir lá o negócio, que ele queria entrar lá dentro e explodir, né? O Supremo. E ele diz: aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Está em Elegi, 1938. Né? Então, eu acho que só isso, eu acho que estou falando, digredindo muito, mas eu queria só ressaltar isso, a ironia, né? Que ele vai herdar de Machado, como todos os grandes escritores brasileiros vão herdar, Graciliano vai herdar também, né? Essa ironia que vai fazer com que ele encontre uma brecha desconstrutora para poder ver de outro lugar, né, a história do Brasil, como ela está acontecendo, como ele está vivendo e como ele vai perceber. Né? E com um sentido muito dramático, eu acho que aí que é o que a Heloísa falou, o carro de boi e o cupê do secretário, que é meu primo da minha mãe, João Alves. Então, que é o secretário subindo a Rua da Bahia. Quer dizer, é esses dois movimentos, né? Na roça tem o sinto saudade do elevador. No elevador, sinto saudade da roça. Tá? Que é esse lugar que a gente pode usar um pouco livremente o conceito de entre-lugar do Silviano Santiago, é que eu acho que permite, né, que o Drummond possa se deslocar, né, de lugar para poder ter outras perspectivas de visão e vivência da história. Tá? Bem, é isso. Eu acho que falei muita bobagem, mas, enfim. Que isso. Acho que vocês tocaram em pontos fundamentais, né, vocês dois, claro, sempre com originalidade, né, assim. A Heloísa falando da dimensão narrativa, né, a gente tem discutido aqui um pouco como que é também uma dimensão cinematográfica, né, quer dizer, ele aprende os enquadramentos da cena com o cinema, como que ele passa desse plano maior para o detalhe. O Wander estava dizendo. O corte, exatamente. Quer dizer, tem todo um diálogo muito próximo com o cinema, né? E essa questão do detalhe que o Wander falou também é importante. Eu vou fazer mais uma rodada rápida, e a gente passa a palavra para o pessoal. Eu queria, para a Heloísa, explorar um pouquinho aqui, já que a gente viu o documentário, né? Eu acho que você tem feito leituras muito instigantes sobre essa repetição, essa sobrevivência, né? Essa desmontagem permanente da democracia ao longo da nossa história. Seu último livro, eu acho que é muito esclarecedor nesse sentido, né? E a gente vendo aqui o documentário, né? Vendo o Estado Novo, quer dizer, é inevitável pensar no presente. Né? Quer dizer, se a minha filha de 12 anos estivesse aqui, ela ia falar que a gente está preso no multiverso, né? Assim, que a história do Brasil não sai desse lugar. E acho que talvez seria legal você falar um pouco disso. Wander, eu queria explorar um pouco mais para pensar assim nas características, né, da poesia do Drummond, o que é aquilo que mais chama atenção, né, sobretudo nesse período aí que é dos anos 30 e 40. Pode ser assim?
Olha só antes de... quer dizer, a gente pode fazer o contrário. Eu estou fazendo um livro ainda, esse negócio de escrever, eu só fico feliz porque o Drummond diz que a luta com as palavras é a luta mais vã, se para ele a luta é vã, né? Então a pobre professorinha pode respirar fundo. Né? Mas aí ele está saindo uma versão em folhetim. Né? E aí eu queria que os estudantes fosse acessível, então ele está em folhetim na Amazon por R$ 9. E o capítulo então são os dois primeiros capítulos da Máquina do Golpe. Né? E aí eu volto realmente lá no Estado Novo para pensar, porque o general que antecipa o golpe para poder se colocar, que é o Mourão Filho, numa posição confortável e tentar disputar o poder, e, por isso, ele põe a tropa de Juiz de Fora na estrada. Né? Ele foi o redator do Plano Cohen, que é o que vai servir. Se a gente pensar um golpe de Estado, é isso mesmo que você perguntou. Né? Se a gente pensar num golpe de Estado, quer dizer, existem várias formas da gente depor um presidente. Nem tudo, né, é golpe de Estado, mas o golpe de Estado ele se dá por etapas. Né? Então, você tem uma etapa que é a conspiração, né? E você tem uma etapa decisiva, que é aquela que cria uma situação de instabilidade institucional de tal monta, né, que permite a ação e a deposição do presidente. Então, em 64, é o momento em que as tropas saem, né? Mas, no Estado Novo, é o Plano Cohen. E o plano que é feito, que é elaborado pelo general Mourão, que tem suas raízes no integralismo. Então, vocês vejam que tem uma conversa aí, né, na máquina do golpe. E essa situação de instabilidade, nós vimos ela acontecer recentemente, no 8 de janeiro. Eu sei que o historiador é bom para prever o passado, mas eu fico pensando, se o que tenho pensado desde ontem, né, se o que foi tentado em Brasília, né, uma coisa inédita na história do Brasil. Nós nunca tivemos um atentado terrorista dessa forma, com esse feitio. Se, de novo, nós não estávamos diante de uma situação, de criar uma situação de instabilidade institucional para que as outras etapas do golpe, a ocupação do poder e a conservação do poder, possam acontecer. O Estado Novo criou essa situação com o Plano Cohen. E esse Plano Cohen e faz muito. O Plano Cohen ele tem duas partes. Ele foi feito, diz o general Mourão, para um exercício do Partido dos Integralistas, e que o general Góes Monteiro, teria utilizado como verdadeiro. É uma história que nós ainda não sabemos o quanto de mentira tem nela. Mas, de qualquer forma, a primeira fase, ele é dividido em duas etapas. Uma etapa do Plano Cohen é mesmo uma discussão para os integralistas, e a segunda o general, na época, né, o capitão Mourão, ele pega a Revista dos Dois Mundos e pega lá uma revolta que tem, a revolta na Hungria, copia umas ideias, carrega a mão, e ele cria uma cena como se fosse um plano do Partido Comunista, que teria sido descoberto. É assim que o general Góes Monteiro vai apresentar o Plano Cohen. Né? Ele cria uma cena, uma situação dos comunistas metralhando as pessoas, os comunistas no alto do prédio, uma revolta comunista, atirando nas pessoas no Rio de Janeiro. Né? E aí o general Góes Monteiro pega só essa parte, não leva ao conhecimento público a segunda. O Congresso Nacional aceita sem discutir. Getúlio
sai em todos os jornais, em toda a mídia da época, Getúlio decreta o estado de sítio, aí acabou. Aí, dois meses depois, vocês têm a polícia de Getúlio e o exército na rua. Claro. Por que no Brasil aqui, sempre igual ontem, eu escutei um tema na rádio, por que há aqui tema de sempre repetir na política, sempre, por exemplo, a coisa do passado, sempre repetindo atualmente até hoje? Talvez não seja bem uma repetição. Talvez não seja bem uma repetição, mas se você pensar nas etapas de um golpe de Estado, você vai reconhecer a situação de instabilidade, isso. Você vai reconhecer essa situação lá no Estado Novo, em 64, no 8 de janeiro. E talvez isso tenha sido tentado ontem. A gente ainda tem que... eu acho que eu tenho que estudar mais, mas provavelmente pode ser que isso tenha... que seja esse o quadro que foi tentado ontem. O que é interessante, o que é forte no Plano COI, no momento da deflagração do Estado Novo, é vocês pensarem que, em 1935, de fato, teve uma insurreição comunista no Brasil. A insurreição de 1935 ela vai ter consequências, porque você vai ter tiroteio na rua, principalmente em Pernambuco, você vai ter o ataque ao quartel no Rio de Janeiro, você vai ter 4 dias Natal, a cidade de Natal ocupada, né? Então, as pessoas têm muito... não é como hoje, que não existe comunismo, né? Mas, naquele momento, as pessoas têm a visão muito forte da insurreição de 1935. Então, não é à toa, né, que o Plano COI se apropria disso e cria um ambiente com a imprensa toda divulgando. O que é interessante você pensar no caso do Plano COI é que não teve uma alma, uma pessoa, uma única pessoa para dizer assim: ô, gente, mas Getúlio prendeu todo mundo. Por conta, na insurreição de 1935, o Getúlio prende os comunistas todos. Que comunista é esse que fugiu da cadeia para fazer um tiroteio desse? Né? Ninguém se perguntou sobre a veracidade do plano, inclusive dizendo isso. Mas, se são as lideranças do Partido Comunista, como assim? Eles estão todos presos. Como é que é isso? Né? Essa pergunta não acontece, o que significa que funcionou muito bem a estratégia. Por outro, então, o que eu acho que a gente vê nessa... Não é uma repetição da história, né? A história ela vai acontecer de maneira diferente, em conjunturas diferentes. Mas existe, quando você pensa num golpe de Estado, como que a gente consegue identificar as etapas desse golpe e reconhecê-la. Isso é importante para a democracia. Porque uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar mais seriamente é que uma historiografia mais convencional ela criou uma ideia de que a democracia no Brasil é frágil. Não é. Não existe democracia frágil. Pensem nos Estados Unidos hoje. Tá? A democracia mais importante, mais consolidada, não é? Os caras enchem a boca para falar da democracia. Pois deu Trump. Né? Então, pensem que a democracia ela está sempre em movimento. Né? Nós podemos expandir a democracia, principalmente com a defesa dos direitos. Reparem que, hoje, na hora que esses reacionários, que essa extrema-direita, quer atacar a democracia, primeiro, o foco do ataque são os direitos, porque os direitos eles não só expandem a democracia para incluir, né, como eles são a alma da democracia. Então, se você destruir os direitos, se você fizer os direitos voltarem atrás, você está destruindo a própria democracia. E pensem que essa democracia se movimenta, ela não está parada. Ela desembarca no Brasil numa conjuração muito pouco estudada, mas que é muito legal, que é a conjuração do Rio de Janeiro, em 1794. Eles fazem um contrabando,
essa história é muito legal. Um dia a gente tem que contar para as pessoas. Eles fazem um contrabando de ideias. Os livros vinham, os livros clandestinos que tratavam da democracia, blá, 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 vinham, tinha uma editora formidável lá na Suíça que pegava os caixotes e ela era especialista em livros clandestinos. Aí ela fazia um fundo falso, né, e botava um selo no caixote para a gente saber que ali tinha livro proibido. E aí os caixotes chegavam no Rio de Janeiro, e os conjurados fizeram, pela primeira vez, a discussão para valer do que era a democracia, da importância da democracia, colocaram a ideia de democracia para circular, e esse é o primeiro momento. O segundo grande momento, e é bacana esse negócio da conjuração do Rio de Janeiro, porque tinha muito médico nessa conjuração, só um pé de página, tinha muito médico nessa conjuração. E aí eles ficaram pensando, democracia, o que nós vamos fazer em comum para que a gente, para o bem, né, das pessoas do Rio de Janeiro, da nossa cidade, da nossa pátria, como eles diziam. E aí eles pensam o seguinte, não sei se vocês sabem, mas a pior coisa que nós podemos fazer na vida é ficar doente no século XVIII no Brasil. Por quê? Os remédios vinham todos de Portugal. Até chegar, morreu, né? Aí, o que os médicos fazem? Eles fazem uma série de expedições em torno do Rio de Janeiro e eles para as plantas. Aí eles acham lá uma planta, essa aqui dá para fazer uma pomada. E aí eles se articulam com os boticários, que são os farmacêuticos, e criam remédios para poções, para que as pessoas, para poder tratar das pessoas na pátria, né? E é muito legal, porque aí eles pensam, nós temos que divulgar isso, democracia, né? E aí eles fazem um livro. Esse livro existe até hoje, né? Com desenho. Então, eles desenham a folha, explicam aonde que você acha essa folha no Rio de Janeiro, essa planta. Ela pode ser uma pomada para sei lá o quê, e aí eles vão entregando isso para os boticários. Então, é uma conjuração pouco estudada, mas que desembarca a democracia. O segundo grande momento para fincar a democracia no Brasil é a Conjuração Baiana, porque aí a Conjuração Baiana vai dizer o seguinte, mas então o povo pobre de Salvador também tem que ser cidadão, né? E Conjuração Baiana já está... então, ela expande a democracia no sentido... Repara como é que ela está em movimento, está vendo? Contrabando de ideia, bababá, babá. Agora nós vamos expandir lá na Bahia, incluir a população pobre, incluir a população negra, né, de Salvador. Tá? E o terceiro grande momento é o momento pós-independência, ali 23, 24, quando Dom Pedro, né, vai fazer o discurso lá na Constituinte, antes dele fechar a Constituinte 23, e é um discurso que ele diz, democracia no Brasil, nem pensar. Tá? Democracia anarquista, anarquia, é a multidão na rua. No Brasil, democracia, nem pensar. No dia seguinte, sai o jornal no Rio de Janeiro com a manchete, só a santa democracia poderá nos salvar. Esse é o terceiro momento, é o momento em que uma imprensa muito vigorosa, que aparece no Rio de Janeiro, mas também, se a gente lembrar, no ciclo revolucionário da independência e na Confederação do Equador, né, que esse ano está fazendo 200 anos, Frei Caneca, com os seus textos sobre a democracia, e aí essa imprensa é uma imprensa enorme, grande, um monte de jornal, e uma boa parte desses jornais põe em circulação a ideia da democracia, a importância da democracia e mais, né, põe em circulação para as pessoas. Se vocês pensarem, por exemplo, na Bahia, eles querem que todo mundo saiba da ideia da democracia, só para dar um exemplo. Aí tem lá, né, a cidade alta e a cidade baixa. Para você subir aquilo ali a pé, eles descobrem... Os conjurados pensam assim, então, ali é a casa da fulana. Aí eles pregam na porta da casa
da Preta, não sei o quê, que chamava, eles pregam um panfleto importante dizendo o que é democracia. E aí começa a ler o panfleto e as pessoas vão juntando, porque nem todo mundo é alfabetizado, e vão passando, repetindo. Então, começa a juntar muita gente, aí você escutou aqui, mas o povo lá de trás não está, então você repete a frase que eu li e por aí vai. Isso tem um efeito muito grande. Então, essa história da democracia no Brasil, ela precisa ser contada para que a gente possa, inclusive, defendê-la. Tá? Quanto mais nós conhecermos essa história, quanto mais nós vamos ter. O Tocqueville falava isso, né? Na Revolução. Ele vai lá nos Estados Unidos, vê a Revolução Americana, fica bobo de ver como é que é possível aquilo ali, e aí ele fala uma coisa que eu acho que a gente tem que recuperar hoje, botar na cabeça das pessoas mesmo. Ele fala: a democracia, é preciso que os brasileiros, que a democracia seja um afeto do coração das pessoas, sabe? Então, porque se a gente fizer isso, se a gente entender e se orgulhar, né, desses médicos do Rio de Janeiro, desse jornalista que falou só a santa democracia poderá nos salvar e saiu panfletando, Dom Pedro manda prender ele, sai outro jornal em seguida, né? E aí trazer os grandes momentos, inclusive, da democracia, e perceber os momentos em que ela é atacada, nos golpes de Estado, sobretudo pela força militar. E, nesses momentos que ela é atacada, como que ela vai para a margem, como que ela recua e como que ela volta. Pensem na redemocratização, o momento em que o Brasil concluiu que a democracia, ao contrário dos anos 60, não era mais um meio para chegar a um bom governo, né? Nos anos 60, as forças progressistas de esquerda diziam assim: a democracia é um meio para nós chegarmos ao melhor governo, que é o socialismo, né? E, na virada da década de 70 para 80, na força da redemocratização, com as mulheres se organizadas, com os povos indígenas, né, com a sociedade fazendo da democracia um afeto, né, do coração, a gente muda pela primeira vez o entendimento. A democracia é um fim em si mesma. Ela não é meio para chegar em lugar nenhum. Ela é um fim em si mesma. E nós vamos imputar movimento a ela a partir do catálogo de direitos. Isso tem um efeito muito grande e que não pode, de jeito nenhum, ser ameaçado nem pela máquina do golpe, nem pelo descaso. Então, essa seria a minha... Eu acho que era importante a gente pensar nessa chave para deixar de lado essa ideia: é uma democracia fraca. Não é, né? O que eu acho que nós precisamos fazer é uma história da democracia para que as pessoas possam conhecer e falar: não, então teve isso, que legal, né? Na hora que falar que legal, a democracia ganhou, né? E para que as pessoas possam se mobilizar, cada um do seu jeito, né? Mas para defender, porque o que aconteceu ontem é muito perigoso, é muito inédito, né? Se nós pensarmos um discurso que diz: mas é um lobo solitário, muito pouco provável. Aqui, tudo bem que eu só sei prever o passado, mas é muito pouco provável, com a infraestrutura de bomba que esse moço tinha, com o que foi achado na casa dele, o que foi achado no telefone dele, a maneira como ele se explodiu na praça, né? E a maneira como ele está arquitetando isso, não é um lobo solitário, né? Tem uma história aí que eu acho que nós vamos precisar... E de onde veio o dinheiro? Se ele era um chaveiro, de onde veio o dinheiro, né? Então, tem uma história aí preocupante, principalmente se a gente lembrar do 8 de janeiro. Eu queria só lembrar uma coisa do Drummond, do Drummond historiador, que ele faz exatamente isso, quer dizer, é o olhar político, é o olhar crítico, e eu acho que ele era um pouquinho historiador, tá?
porque ele monta uma estratégia, inclusive, para contar a história. A gente pode falar disso. Mas eu queria lembrar o poema que o Drummond faz para o historiador, né? Lembrar pelo menos um verso, sabe? O poema chama O Historiador, né? A Drummond, tá? Claro que eu vou ficar alegre, mas pensa bem, Drummond faz um poema que chama O Historiador, e aí só um pedacinho do poema, né? Olha se não é o eixo da prática historiográfica que o Drummond está defendendo aqui. Então, chama O Historiador. Veio para ressuscitar o tempo e escalpelar os mortos, as condecorações, as liturgias e as espadas. Veio para contar o que não fez jus a ser glorificado. É importuno, sabe-se importuno. E insiste, rancoroso, fiel. Olha só, gente, se não é para o historiador ficar insuportável. Adorei, Luiz. Só falar um comentário rapidinho aqui, né? Que adorei essa aula sobre a democracia aqui e com Drummond de quebra. E o verso que você citou, né? De certa forma, quer dizer, toda história é remorso, poderia ser lido no sentido de que a história é o que está perdido, né? A história é essa volta e tal. Não, eu só queria citar do Plano Cohen. O Drummond se refere diretamente ao Plano Cohen, do qual a Luísa falou, quando ele vai falar do golpe de 37, né, o acirramento das tensões, no Observador Literário, veja o título, Observador Literário, que já é uma posição que ele ocupa, né, de observação. Ele diz, quando o falso Plano Cohen, brandido pelas autoridades com maior despudor, serviu de pretexto para o fechamento do Congresso, a prisão e o exílio de políticos oposicionistas, a suspensão das eleições presidenciais, golpe contra golpe, portanto. São palavras dele, né, no Observador Literário a respeito do Plano Cohen, né? Tem mais página. Porque tem duas coisas em 37 que são importantes. Uma, que o Vargas não pode ser reeleito, né? A Constituição de 46 não permite. E as eleições deveriam acontecer. Então, o Plano Cohen, o momento do Plano Cohen também tem a ver com isso. Ele vai perder, ele vai ter que sair, ele não pode ser reeleito, e aí? Né? Golpe. Vamos fazer uma rodada de questões aqui. Você tinha levantado a mão, acho que o pessoal pode... Tem outro microfone aí, não tem? Olá, boa noite. Eu me chamo Matheus. Eu fiquei muito feliz com as falas. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns para a intérprete de Libras, porque eu acho que ler Drummond não é fácil e traduzir Drummond para Libras deve ser mais difícil ainda. Então, assim, eu queria dar os parabéns para ela. Alô, alô? Então, parabéns. Eu acho que você fez um trabalho muito bacana. E contar que, assim, eu achei esse texto, o filme em si, uma grande nostalgia, uma grande ironia, né? Porque a gente vê esses textos da década de 30, nazista, que exaltavam o Estado, que não sei o quê. E esse texto mostra imagens de exaltação ao Estado, só que de forma irônica, né? Contestando esse heroísmo, esse patriotismo que teve no Brasil. E outro ponto que eu fiquei muito, muito feliz foi justamente de saber dessa conjuração do Rio de Janeiro. Eu não conhecia, porque eu sou médico. Pô, vou conhecer agora. E assim, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito de saber que os médicos, né, a gente tem um CFM hoje que defende cloroquina,
que defende, enfim, posições absurdas, retrógradas, né? Pedra em médico cubano no aeroporto. Exatamente, né? E saber que quando foi em 1794, tinha médicos boticários defendendo saúde pública contra o regime português. Então, assim, eu como médico fiquei assim, fascinado, vou conhecer essa história. É difícil até de imaginar, assim, porque é incrível, né? E eu queria lembrar também, acho que um ponto que me tocou foi a nostalgia, né? Porque o Drummond, ele realmente se colocava como um personagem de esquerda, né? Mas ele era secretário do Capanema, e como secretário do Capanema ele tinha relações com o governo Getúlio, né? E eu lembro que o sentimento do mundo, quando eu li na época do vestibular, é muito essa nostalgia de Minas, das Minas Gerais, da mina que não existe mais, porque a Vale chegou e derrubou com tudo. Nesse filme até comenta que os ideais do progresso era o ferro, o petróleo, o minério, só que o ferro, o petróleo e o minério destruíram a paisagem, destroem até hoje. É uma infelicidade Minas Gerais ser conhecida. É uma infelicidade Minas Gerais ter esse nome, né? Tem tanta coisa boa em Minas Gerais para a gente amar, né? Sei lá, podia ser o estado do bife de torresmo, né? Em vez de Minas Gerais, né? Tem tanta coisa boa que acontece aqui. E essa nostalgia, né? Porque de repente ele está no mundo, no Rio de Janeiro, em que ele é a favor do Estado, mas contra o... Eu não digo a favor do Estado, mas está trabalhando a favor do Estado e tem saudades de Minas. Enfim, eu me lembrou... Esse filme me lembrou muito... Foi um filme bastante irônico. E também essa nostalgia, né, do sentimento do mundo de retornar a Itabira, que é só um quadro na parede. Então, esse é meu comentário. Muito obrigado a todos. E comentando o nosso colega que perguntou, né, porque que as coisas se repetem no Brasil, né, porque eu acho que justamente que a gente tem poucos... Eu tenho uma dúvida, assim, bem inicial mesmo, porque como apareceu no filme, o Drummond trabalhou, né, com o governo, com o Capanema, e tinha ideias progressistas, comunistas, enfim, aproximações, né, com os setores da esquerda. Publicou uma série de livros, como A Rosa do Povo, Sentimento do Mundo, e eu queria entender um pouquinho mais do ponto de vista assim, do cotidiano, como é que era isso, assim, ter essa visão mais à esquerda da realidade mundial, da sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, vivenciando aquelas contradições ali no seu próprio trabalho. Enfim, queria saber um pouquinho mais disso, assim, até mesmo uma coisa meio bastidor, assim, como é que era isso para o Drummond, né? Teve toda essa perseguição, por exemplo, com os livros de Jorge Amado, com o José Lins do Rego, mas será que isso aconteceu também com Rosa do Povo? Enfim, questões assim que eu não conheço e gostaria de saber. Obrigado. Bom, quem vai? As difíceis todas para o Wander. Eu queria te agradecer. Eu estou fazendo, isso está ainda sendo feito, porque a máquina do golpe atrapalha, mas eu estou tentando fazer uma série com 3 histórias em quadrinho, quer dizer, os desenhistas desenham, eu só escrevo, né? E aí eles põem defeito. Uma sobre a Conjuração Mineira, que deve sair agora, no início do ano, a outra sobre a Conjuração do Rio de Janeiro. Eu pensei na história em quadrinho porque eu queria levar isso para a garotada, sabe? Queria que, nas escolas, os meninos tivessem um acesso. E a terceira é a Conjuração Baiana, que essa nós nem começamos ainda, eu e os meus 2 parceiros, né? E aí tem aquelas discussões, tem que ter sexo. Falei, como vai ter que ter sexo
Não, tem que ter sexo, né? Então, a gente está lá fazendo um roteiro que, ao mesmo tempo, histórico, mas que tem um pouco de imaginação para trazer a conjuração. Mas eu fiz um livro, há mais tempo, em que tem um capítulo sobre a conjuração do Rio de Janeiro. Me dá seu endereço que eu vou mandar para você, por favor. Tá? Posso? Posso? Você escreve aí seu endereço para mim? Tá bom. Uma outra coisa, aí eu te mando, você vai direto, marco lá o capítulo, você vai direto no capítulo da conjuração do Rio de Janeiro. Sim, senhor, claro. Não tem problema. Pode mandar. Tá, pode me dar o endereço aí, que eu faço questão. Espera aí, deixa só eu terminar, meu amigo. E aí, duas coisas só que eu queria chamar a atenção. Você indicou essa questão, né, do que aconteceu ontem, o ineditismo, o fato de que a gente não tem essa situação na história do Brasil, e eu penso que isso tem a ver com o processo que nós estamos vivendo há algum tempo, em que foram destampados, né, os afetos tristes, principalmente o ódio. Né? Os afetos tristes, o ressentimento, a inveja, né? E o ódio. Reparem, nós tivemos, há muito tempo, que nós estamos ouvindo personagens, lideranças, né, destampando o ódio, né, chamando. Então, na hora que você destampa o ódio, isso tem um efeito na sociedade. Em 64, eu não vi esse. É claro que você tem uma campanha ideológica fortíssima contra os comunismos e tal, contra o comunismo, mas você não tem explicitamente lideranças chamando ao ódio. Tá? Essa é uma característica, talvez, dessa onda reacionária contemporânea, que vai aparecer em vários lugares. Quer dizer, pensem lá no Bolsonaro dizendo no Congresso que era preciso, fazendo um discurso, que era preciso matar pelo menos 30 mil brasileiros, isso em 1999. Né? Pensem depois ele falando na Avenida Paulista e dizendo que ia mandar quem não o apoiava para a Ponta da Praia. E a Ponta da Praia é onde a ditadura enterrou corpos de militantes que resistiram à ditadura, de presos políticos, que foram mortos e foram enterrados lá. Então, e a partir daí, se vocês pensarem nos discursos, nos 7 de setembro, né, vocês vão ver uma coisa muito forte, que é o ódio. Tá? Então, acho que um ingrediente para essa onda que nós estamos, para essa contemporânea, é o ódio, né? Como é que você destampa o ódio e como que, a partir de uma propaganda, de uma campanha, né, de uma propaganda ideológica, onde o fermento é o ódio, né, como que e a religião, né, você tem uma combinação aí entre a violência política e o apelo religioso, né, eu sou um sujeito predestinado, né, então eu tenho que fazer isso porque tem uma predestinação para salvar, né, então eu entro numa realidade outra, né, eu deixo eu não preciso, eu não checo, eu não penso, né, eu sou um vazio de pensamento habitado pelo ódio e por uma fusão entre a violência política e a religião. E isso cria uma irrealidade. Né? E não é só esse sujeito que está. Se vocês pensarem nas pessoas, o ano passado, né, o ano atrasado, na porta dos quartéis, ali havia uma irrealidade. Né? Aquelas pessoas estavam vivendo uma situação distinta da realidade. Né? E aquilo ali tinha um grande atrativo, porque você saía de casa, encontrava outras pessoas, elas pensavam como você
alimentava, né, a intolerância uns com os outros, né, e dá no 8 de janeiro. Né? Se a gente pensar como foi a destruição do 8 de janeiro, a gente vê o ódio. Né? A gente vê o ódio palpável. Né? E a gente vê esse movimento que é novo. Né? É típico, talvez, característico dessa onda reacionária e dessa intolerância que nós estamos assistindo hoje, e que não é só no Brasil. Né? Volto a dizer, pensa o Trump, né? Pensa o discurso de ódio do Trump, né? Que é muito assustador. E é mesmo, quer dizer, eu vou mandar... Sabe, Porto Rico é uma ilha de lixo. Né? Eu vou mandar 30 mil pessoas embora, não quero saber, né? Vou deportar. Né? 10 milhões. Então, é um negócio que combina. Né? A democracia está sendo ameaçada fortemente ameaçada nessa combinação, né? Que está dando esse efeito. Né? Espera aí, deixa a gente seguir aqui a sequência. Não, eu quero só tentar falar da pergunta que foi feita da literatura, né, latino-americana, e como que o Drummond, quer dizer, o dia a dia, os bastidores, né? Sobre a literatura latino-americana, o Drummond evidentemente conhecia, mas não esses contemporâneos, né? Ele devia conhecer os clássicos. É fácil a gente ver quais são os poetas que ele lê, né? Se você percebe as referências, citações que aparecem na poesia dele. A formação dele é clássica francesa, né? Então, ele conhece muito bem a literatura francesa. Na casa dele, o apartamento que eu uma vez fui, ele já tinha morrido. Claro, no apartamento dele, íntimo dele. Não, eu fui lá depois que ele já tinha morrido. Ele tinha uma estante toda com a coleção, praticamente toda a coleção La Pléiade, lá da França, que publica os clássicos franceses. Né? Então, ele tinha uma parede enorme, cheia só dos livros da Pléiade. Então, a formação dele é francesa, principalmente. Né? Tanto é que nas cartas que ele troca com o Mário de Andrade, de início ele fala mal do Brasil, que tudo, e o Mário de Andrade chama a atenção dele. Fala com ele que isso é uma bobagem, que a gente tinha era de... francesa, que a gente tinha que ele tinha de mudar isso, né? Que isso não tinha nada a ver com o Brasil. Né? Quem sabia muito bem literatura hispano-americana, que era professor de hispano-americana, era o Manuel Bandeira. Né? O Manuel Bandeira, sim, sabia muito. Mas o Drummond, acho que tinha um conhecimento... Ele ia muito à Argentina, porque a filha era casada com um argentino. Né? Então, ele tinha, claro, conhecimento, mas não era a ponto, digamos, de dialogar com esses. Eu acho que não, pelo menos até onde eu sei. Né? E quanto aos bastidores, né, o Drummond sempre insistiu muito, né, que ele não trabalhava diretamente com o Getúlio, né, que ele trabalhava para o Gustavo Capanema, né, e que ele era, portanto... Agora, ele tem o Pecot, Daniel Pecot, vai dizer que é muito importante a posição dele, porque ele é uma espécie de mediador entre os intelectuais da época, né, mais de esquerda, e o Gustavo Capanema. Né? Então, ele fazia uma espécie de mediação que possibilitava, de alguma forma, a circulação da produção desses intelectuais e até o emprego, cargos públicos que esses intelectuais podiam conseguir, né, a partir do Drummond, como é o caso do Graciliano Ramos, né, que, quando sai da cadeia, está sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Depois ele passa a ser uma ele passa a ser fiscal de ensino, né, e que é um emprego que ele consegue com o Drummond. Né? Então, a situação é muito delicada, muito complexa. Né? Mas havia ao mesmo tempo, né, Roberto, no livro que a gente organizou das cartas dele com o Ciro dos Anjos, ele fala com a mãe para comprar, né, um presente, lembra?
fala com a mãe para comprar um presente bom que faça vista para uma pessoa que está, enfim, que ele precisava de alguma forma agradar, né? Então tem esse evidente que a palavra tráfico é muito forte, mas esse tráfico de influências ele fazia parte dele, né? E o José Lins do Rego uma vez disse que viu, né, que era muito interessante uma pessoa que tinha sido presa poder estar de novo junto com o Gustavo Capanema. E o Graciliano vai dizer, não, eu acho estranho que um ministro, como é que é o contrário, que o ministro prenda uma pessoa que depois vai falar com ele, né? Quer dizer, então, havia essa ambiguidade das relações que era muito forte, principalmente para o Drummond, porque era sobressaía muito. O cargo era um cargo importante, né? E a obra dele sobressaía. Agora, a relação do partido dele com o Partido Comunista foi muito rápida. Ele se filiou e saiu logo, não ficou muito. E o Drummond, no fundo, ele é um conservador, né? Não digo que ele é um de direita, que ele é um reacionário, não é isso. Mas o Drummond, você lê Boitempo, você vê que ele é um conservador, né? Agora, um conservador de nível, né? Não é um conservador rastaquera, né? Ele é um conservador, né? Legal. Pedro, alguma... Bom, então, queria encerrar essa mesa das histórias do Brasil com Drummond, agradecendo mais uma vez, muitíssimo, né, a participação da Heloísa, do Wander. Foi uma honra, uma alegria recebê-los aqui. Uma salva de palmas para eles.